salve Santa Catarina, muito boa tarde para você que está ligado na NDTV. Um forte abraço, ligado neste sábado 9 de novembro de 2024. O ano vai chegando ao fim, algumas competições também. Vamos juntos até às 3 da tarde falando muito sobre o futebol catarinense, nacional e internacional, por que não? Teremos amanhã a final da Copa do Brasil. Atlético e Flamengo se enfrentam em Belo Horizonte. A vantagem é carioca, o Flamengo venceu 3-1. Assunto de hoje do programa: definidos os finalistas da Copa Santa Catarina. Marcílio Dias e Concórdia começam a decisão, mas daí só na terça-feira, primeiro jogo em Itajaí. Pela Série A, o jogo é hoje, o Tigre enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Pela Série B, amanhã tem Sport Chapecoense, Avaí e Mirassol. O Brusque joga na segunda-feira em Belém contra o Paysandu. No quadro Entrevista Coletiva, Márcio Coelho, o Gugu, técnico do Marinheiro, vai bater um papo ao vivo aqui com a gente. Você pode participar também do Clube da Bola, é muito fácil, eu vou explicar. Nosso número de WhatsApp vai aparecer aqui na tela, o código é o 48 e o número é o 991914706. Eu vou repetir, 991914706. Você pode mandar a sua opinião, seu comentário, tá aí na tela, ó, seu comentário. Tem uma foto aí praticando esporte com a família, com o filhão, com a filhona, com a mamãe. Manda também aqui pra gente que a gente vai estar mostrando durante o programa. Vale também uma pergunta para o nosso convidado de daqui a pouco, o Márcio Coelho, ou para os nossos comentaristas. É só apresentar agora o nosso time. Da capital catarinense para a capital do futebol catarinense. A gente vai para o sul do estado pegar o boa tarde de Renato Semen. Boa tarde, Marcelo. Um abraço para você, para quem nos acompanha. Marcelo, hoje é um jogo importantíssimo para o Criciúma, né? A rodada passada colocou o Criciúma mais próximo da zona do rebaixamento, o Tigre perdeu posições. É verdade que a rodada agora começou boa, né? O Grêmio, que está na parte de baixo, perdeu. Ontem também teve derrota do Fluminense. Agora, tudo bem, os resultados paralelos eles estão ajudando, mas agora o Criciúma precisa fazer a parte dele. Fez um jogo competitivo com o Inter, acabou perdendo do time que é hoje o melhor do retorno em termos de pontuação, mas agora contra o Cruzeiro, que vem numa estabilidade, precisa ganhar, ou pelo menos empatar para seguir longe ali. Depois tem a parada e o confronto em casa com o Vitória, que é um confronto direto pela permanência. E a dúvida, meu caro, Gustavo, goleiro, joga ou não joga? Voltou de Porto Alegre, fez exame aqui na segunda-feira, não detectou lesão, seguiu, está fazendo tratamento na coxa, até postou uma foto fazendo tratamento na coxa, e suponho que, se viajou para BH, é porque vai jogar. Baita goleiro, tem que jogar, hein, Gustavo? Aí um dos meus preferidos aí do futebol catarinense. O Renato fica com a gente pra gente falar muito aí sobre o Tigre e demais assuntos. Representando a nova geração do Clube da Bola, Kaká Oliveira está em Itajaí conectado com a gente, já de olho, já contando os dias para esse primeiro jogo da decisão da Copa Santa Catarina, que eu gosto, eu adoro repetir. Campeão da Copa Santa Catarina vai para a Copa do Brasil. Copa do Brasil é, ó, clim, clim, dinheirinho no bolso, Kaká. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Renato Semensati, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, o Marcílio é só alegria, né? Conseguiu uma classificação novamente histórica nos pênaltis, vencendo o Ercílio Luz nas penalidades lá em Tubarão e chega à terceira final de Copa Santa Catarina, podendo buscar o tri da Copa Santa Catarina, que leva o campeão para a Copa do Brasil, que tem feito muito bem ao Marinheiro. 2023 o Marcílio passou para a segunda fase, então entrou mais de R$1 milhão. Esse ano acabou sendo eliminado na primeira fase, mas enfrentou o Vasco com um gigantão, com um grande público e com a visibilidade de enfrentar um grande clube do futebol brasileiro. Então o Marcílio tem conseguido aí boas receitas jogando Copa do Brasil, pode jogar ano que vem se for campeão em cima do Concórdia. E por aqui no Vale do Itajaí, o Brusque, né, que a gente esperava uma reação e mesmo jogando no Augusto Bauer, perdeu 3 vezes no Augusto Bauer, então caminha para um rebaixamento, infelizmente, mesmo tendo o Augusto Bauer com bons públicos, o Brusque não conseguiu reagir como a gente esperava na Série B do Brasileiro. Legal, o Kaká fica com a gente pra gente bater papo também no programa de hoje. Quero apresentar o nosso convidado especial desse programa, uma lenda do jornalismo esportivo, de goleiro para goleiro, professor Ingo Splatter. É essa a pronúncia, o homem tem descendência belga, norueguesa, sueca, alemã, daí fica difícil falar o sobrenome, mas é isso, acertei, professor Ingo, é Splatter?
Boa tarde. Exatamente. Olá, boa tarde, Mancha. Exatamente, é Splatter mesmo, Splitter, o mais certinho, o correto, né? Então a gente está numa expectativa muito grande aqui em Itajaí região, Mancha, porque os ingressos já foram colocados à venda e cerca de 2.000 ingressos já foram vendidos aqui na região. Casa cheia, provavelmente na terça-feira, 21h30. Marinheiro vem se preparando para essa decisão. É a terceira decisão consecutiva. O técnico Márcio Coelho trabalhou durante toda a semana o seu elenco e vai tentar dessa vez, Mancha e convidados, fazer um futebol que agrade o torcedor. Marcílio Dias vem jogando, vem vencendo, mas a princípio o futebol do Marcílio Dias ele vem conquistando vitórias, agradando o torcedor. Ainda não. A gente acredita que dentro da Copa Santa Catarina é um período de começar a conciliar o trabalho do técnico com o rendimento dos jogadores. Portanto, na terça-feira à noite teremos um grande jogo aqui na cidade de Itajaí. Que legal. O professor também fica com a gente. O homem que acorda, mete uma camisa nesse tom de amarelo, novembro, dia 9, para participar do programa. Não quer guerra com ninguém, só quer alegria. O professor fica com a gente até as 3 para bater papo. Dizem que o time bom tem que ter os experientes e a juventude para dar aquela liga, aquela mescla, né? A gente tem os experientes aí, o Renato, o professor Ingo, e tem a juventude, eu, o Kaká e Ansel, que está mais uma vez com a gente nos estúdios aqui em Florianópolis. Boa tarde, Ian. Muita movimentação no Avaí e muita expectativa do lado de lá da ponte, no Scarpelli. Tudo bem, Mancha, bondade sua, amigo. Não tô mais tão novinho assim, já fui mais. A semana no Avaí, o Avaí que entra em campo amanhã, o jogo seria hoje, mas Mirassol não conseguiu embarcar, tava uma confusão danada lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Jogo apenas amanhã, 7h da noite. Figueirense semana foi movimentada mais uma vez nos bastidores. Teve uma reunião importante na terça-feira, reunião do Conselho Deliberativo com a Clave, para definir certinho como é que vai ser esse investimento e como é que possivelmente vai ser o 2025 do Figueirense. Legal, vamos começar falando de Copa do Brasil. Você de casa pode participar, 48991914706, manda pra cá a sua opinião. Primeiro jogo aconteceu no final de semana passado, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. Golzinho ali do Allan Kardec ali deu uma nova esperança para o Galo que estava sendo derrotado. O segundo jogo é amanhã. Começa com o Renato Semensati. Dizer que o Flamengo tem uma vantagem parece meio óbvio, mas esse golzinho do Atlético mudou um pouco o panorama para a segunda partida, Renato. Marcelo, deixou o Atlético vivo, né? Mas vamos combinar que o cenário é plenamente favorável ao Flamengo, 2-0 de vantagem, quer dizer, o Atlético para levar para pênalti tem que vencer por 2 gols, não que seja impossível, né? Um time que tem Hulk, Paulinho, Scarpa, o Atlético tem bons jogadores, mas você tem que atacar o Flamengo o tempo inteiro e suportar sem sofrer gols com uma defesa que tem muita dificuldade como é a do Atlético, é complicado. Eu diria a você o seguinte, 90% de chance do Flamengo ser campeão da Copa do Brasil e o Atlético, por estar jogando em casa e por ter um Hulk, por exemplo, no seu time, não tem o Daverson, né, que não pode jogar a Copa do Brasil, que já havia jogado pelo Cuiabá, por ter Hulk, por ter Paulinho, eu dou 10% aí, mas o Flamengo encaminhou muito bem a sua conquista. Agora, se fosse 3-0, se o Allan Kardec não tivesse descontado, aí eu diria para você que seria mero cumprimento de tabela. Tá certo, Renato. Você que é um grande observador do futebol do Flamengo, inclusive escreve muito aí sobre o futebol carioca, mais especificamente do rubro-negro, teve ali uma tretinha no jogo com o técnico e o Gabigol, né? O Felipe Luiz falou, vem cá, chamou de tu é moleque, vem cá que eu quero falar contigo. Mas depois o cara vai lá e faz o gol, daí tem que dar abraço e gritar palavrão e fazer a festa, né? Faz parte, né? Faz parte. A cobrança faz parte. Claro, o Gabriel tem que respeitar o treinador, tem que respeitar a hierarquia, mas acho que o próprio torcedor do Flamengo e todo mundo que assiste futebol já conhece bem a figura, né? Foi engraçado porque o Gabriel discute com o Felipe Luiz, acho que 1 minuto depois ele faz o que acho que 99% das pessoas que estavam vendo o jogo acharam que estava impedimento, já que o Gabigol nos últimos tempos tinha também. Mas acho que faz parte, a discussão acontece, a cobrança acontece, o Felipe falou em coletiva, a discussão acontece, eu quero ganhar, ele quer ganhar,
faz parte, desde que também não chegue a faltar com respeito, assim, como a gente viu quando o Diniz estava no São Paulo, por exemplo, que ele chegou a ofender o Tietê realmente. São Paulo perdeu o título na época, que foi uma confusão grande. Mas acho que tá dentro da normalidade ainda o que houve. Teve uma cena, né, depois do segundo gol do Gabigol, que ele olha pra câmera e faz um gesto assim, ó, tô aqui, pessoal, papito, tô aqui, torcida. E ficou muito legal, congelaram essa imagem, acabou virando uma foto nas redes sociais. E o Felipe Luiz, claro, atendeu a imprensa essa semana para falar dessa decisão. Fala, garoto! Primeiro, respeito máximo pelo Atlético, pelo grande time, finalistas da Libertadores. Tem um grande treinador, joga um grande futebol, sabe muito bem o que fazem, vai ser muito complicado, como eu falei. E estamos muito longe ainda dessa taça, do mesmo jeito que eles também estão. Então, assim, para mim está 50-50 e vamos ter que fazer um jogo muito sólido. A pressão do Atlético é uma coisa do Atlético, não tenho nada a ver com isso. Já temos muita pressão aqui no Flamengo como para poder analisar a pressão que eles vão ter. Eu acredito que é um time muito qualificado, um grupo muito bem montado, um elenco muito bem montado a dedo, com grandes jogadores de seleção brasileira, jogadores importantes e que fazem a diferença, por isso respeito máximo. O ambiente vai estar com certeza lindo, vai ser uma festa maravilhosa e tanto eles que são os donos da casa vão poder desfrutar desse ambiente, como a gente que somos os visitantes, que também gostamos de jogar num ambiente de final e existem jogadores muito grandes aqui também que estão acostumados com esse tipo de ambiente, então esperamos um grande jogo, mais um grande jogo, porque foi um jogaço no último domingo e espero que possa se repetir o mesmo nível do jogo. Legal, o TV ao vivo é assim mesmo, a gente vai continuar falando do jogo, mas sou obrigado a relatar uma cena que eu vi agora aqui, dividir com vocês aí, os nossos comentaristas e com a galera de casa, né? Nossa lenda das imagens, cinegrafista Anildo Pereira, o Pereirinha, aliás, temos duas lendas hoje, né? Anildo Pereira numa câmera e na outra câmera aqui no estúdio em Florianópolis, o Rodrigo Teodósio, né? Grafiteiro aí, que tem história, 25 anos de grafite. Mas Anildo Pereirinha aqui, Renato Semensati, minha frente, aqui a poucos metros, tirou o sapatênis para dar uma arrumada, estava com uma meia do Figueira. Ele vem com a meia do Figueira trabalhar. Percebi esse detalhe, entregando já o time de nós, para quem não sabe, né? O time do nosso Anildo Pereira, coisa mais linda. Eu vou agora com o professor Ingo para falar um pouquinho do Felipe Luiz, né? O professor tá gostando do trabalho dele, realmente o Flamengo tá com uma mão e meia já nessa taça? Olha, o trabalho do Felipe Luiz é diferenciado, né? Um jovem que chega no futebol e vai renovando a equipe do Flamengo, principalmente na parte da motivação. E é diferente hoje, Mancha, o futebol ele evoluiu muito fora do campo. Então a gente vê que essa nova geração, como o Felipe Luiz, chega para trabalhar com a mentalidade dos jogadores também novos. Então, casa muito um técnico novo com a mentalidade dos jogadores e principalmente por tudo que o Felipe Luiz conseguiu, né? Porque é normal no vestiário os jogadores um pouco mais veteranos, tem o Gabigol aí com a experiência toda, é normal tu olhar para o treinador e tu pensar, ou muitas vezes um fala para o outro jogador sobre o treinador, aquele papo, jogou aonde? Ganhou o quê? E o Felipe Luiz tem essa credencial de ter jogado em vários clubes e conquistado vários títulos. Então, a saída do Tite, um técnico experiente, um técnico já com uma idade, vamos dizer assim, avançada, chegar o Felipe Luiz, ele chega com a juventude, ele chega com a idade dos jogadores, porque o Felipe Luiz hoje poderia sim ainda estar jogando no Flamengo. Então, ele chega com essa idade e ele precisa, é claro, e o Gabigol, ele conseguiu ver isto, que ter a mesma idade é uma coisa e o respeito tem que ser diferente. Então ele vai colocando o respeito no vestiário, respeito dentro do campo e é claro que o resultado também vai impondo respeito ao Felipe Luiz. E esse resultado frente à equipe do Atlético Mineiro, para mim, colocou 60% o Flamengo com o título da Copa do Brasil. 40% para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro ele tem uma diferença nessa chegada para a Copa. Para mim, o jogo que ele fez contra o River Plate, o clima que ele enfrentou lá e a situação dentro do campo,
tornou uma equipe cascuda para conseguir jogar esta final. É claro que o Atlético superou o resultado de não tomar gols. E amanhã ele precisa fazer gols, é uma outra situação. Falando em fazer gols, a situação do Bruno Henrique, durante a semana teve vários problemas com a justiça, parece que foi superada porque o último jogo ele foi um dos melhores em campo e amanhã deve fazer também uma participação especial. Bem observado, professor. A situação do Bruno Henrique essa semana deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha aí. Tenho visto muita gente se manifestando aí, programas esportivos sobre o assunto. A gente vai falar sobre isso também. E nesses 40% aí que o professor se referiu, é que o técnico Gabriel Milito do Galo foca nesses 40%. Quem sabe consegue. Detalhe curioso que a produção levantou é que o Gabriel Milito pode ser o primeiro treinador argentino a ganhar uma Copa do Brasil. Não tá fácil, mas quem sabe. Fala, professor. Primero, jugar con mucha confianza, jugar con mucha valentía, jugar con mucho deseo de querer ganar el juego, atacar y defender bien, porque si solo atacamos, no defendemos bien, no estaremos en partido. Entonces, es muy importante marcar goles, necesitamos marcar 2 goles, pero también es necesario defender bien y hacer un gran juego, con mucha confianza, con mucho espíritu competitivo, jugar más que nunca en equipo. Espero eso, y espero las respuestas de los jugadores. Sé la gran ilusión que tienen de poder revertir el resultado. Y lo vamos a intentar, de principio a fin lo vamos a intentar, eso seguro. Isso é seguro, vamos tentar. Kaká, além da curiosidade do Milito, essa possibilidade de ser o primeiro argentino a conquistar uma Copa do Brasil, outra curiosidade do futebol é o seguinte, depois dessa decisão, a próxima rodada daí do Brasileiro coloca mais uma vez frente a frente Atlético e Flamengo. Quem perder vai estar com a moral um pouco baixa. Quem ganhar pode estar ainda na ressaca da festa, da conquista, hein? Tem jogo bom, tem muito jogo bom essa semana aqui no Brasil, né, Kaká? Verdade, Mancha. E com o detalhe que o Atlético Mineiro ainda tem a final da Libertadores, né, com o Botafogo, e acho que influencia o resultado da Copa do Brasil para o Galo, né, na Libertadores. E assim, acho que o Felipe Luiz já está bem malandro, né, nas coletivas, ele não joga pressão, divide igualmente aí a questão de quem é favorito ao título em 50-50, mas o Flamengo tem uma ótima vantagem, né? O Atlético Mineiro se apega à mística do eu acredito, que a torcida do Galo fez muito há 10 anos atrás, com as conquistas de Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu uma Copa do Brasil na fase de mata-mata para o Atlético Mineiro, tendo também aberto uma vantagem no Rio, saindo na frente em Minas e tomando uma virada histórica naquela campanha do Galo da Copa do Brasil. Então, assim, a mística do eu acredito é que faz com que o torcedor do Galo se apegue a uma reversão de resultado, mas a vantagem do Flamengo é muito grande. Agora, me chama a atenção também, e aí é um problema para o futuro e para o próximo presidente do Flamengo, né? É sobre a questão do Gabigol. O Gabriel Barbosa voltou a ter uma tarde de Gabigol, sendo muito decisivo na primeira final da Copa do Brasil, mas ele vem de 2 temporadas muito ruins, né? E aí, vale a pena renovar com o Gabigol? Quanto que vale o Gabigol? Como é que o mercado enxerga o Gabriel Barbosa? Acho que é importante para o Gabriel também, nesse jogo da volta, ser decisivo ao Flamengo, até para que ele tenha o futuro. Ele é ídolo do Flamengo, ele é muito importante na história do Flamengo, mas ele vive um momento ruim, salvo aí essa última decisão em que novamente ele faz gol, ele tem estrela, né? Mas o histórico recente do Gabigol é muito ruim e isso implica na renovação dentro do Flamengo e para onde vai o Gabigol se não renovar com o Flamengo ano que vem. Legal, eu quero colocar outro titular do Clube da Bola nesse papo, mas antes, rapidinho, Iancel, você que é o nosso especialista em Flamengo aqui no programa, renovarias com o Gabigol? Cara, acho que não, porque entendo, é um jogador extremamente decisivo, mostrou que é decisivo novamente em finais, mas acho que o conjunto geral da obra, as últimas 2 temporadas dele foram muito ruins. E tem um adendo também que o valor salarial que ele pede é muito alto, né? Então, por esse valor que ele pede hoje, pelo número de anos também, parece que o agente dele está pedindo de 4 a 5 anos de contrato. Nessa situação eu não renovaria. De repente, por 1, 2 anos ali,
mantém o salário nessa faixa aí, tudo bem, mas o aumento que ele quer, e ainda mais com o tempo de contrato, acho que não vale a pena. Tens esses valores? Parece que é acima de R$2 milhões. Por mês? Por mês. É dinheiro. É dinheiro. E o som dele, tens ouvido, Lil Gabi? Não, esse aí eu não tive coragem, não. Tá certo, já pra depois. Quer falar, Kaká? Fez um sinalzinho com a mão? E no Brasil, qual clube poderia contratar o Gabigol, ou ele iria para um outro clube do futebol brasileiro que não fosse o Flamengo, nessas condições? Porque, exatamente, ele quer um contrato bem generoso, né, Ian? Pois é, Kaká. Acho que o Santos e o Cruzeiro aparecem como interessados. Mas eu não sei se o Santos tem bala na agulha para pagar o que o Gabriel Barbosa quer, apesar de que existiram rumores na metade desse ano que o Santos teria feito uma oferta de R$2 milhões mensais, até me chama a atenção, o Santos na Série B, fazer uma oferta dessa ao Gabriel. E o Cruzeiro, o Pedrinho lá em Minas, a gente não duvida, né? Ele até deu uma entrevista depois do jogo contra o Flamengo também, reclamando do ataque, que o ataque do Cruzeiro não fazia gol e que ele ia contratar. Já que ele está despejando dinheiro lá, ninguém duvida que Gabigol apareça no Cruzeiro em 2025. Tá certo. Falei que ia colocar outro titular nesse papo direto de Blumenau, Emerson Luiz. Chega aí, Emerson, boa tarde. Fala, Mancha, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Flamengo e Atlético Mineiro pouparam seus titulares, entraram em campo com times alternativos no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Cruzeiro, lá no Independência por 1-0, e o Atlético Mineiro foi até Goiânia e perdeu para o Atlético o seu homônimo por 1-0. Mas isso pouco importa. É claro que projetando 2025, sim. O Flamengo não briga mais pelo título, no meu ponto de vista, mas o objetivo é ficar entre os 4 para garantir a vaga direta para a Libertadores. O Atlético numa posição mais complicada, vai brigar pelo G6 para entrar também na competição sul-americana. Mas houve, é claro, a preservação desses titulares porque a cabeça da dupla está voltada para o jogo de amanhã às 4 da tarde na Arena MRV, que eu entendo que o Flamengo tem tudo para conquistar o título. Aliás, tem que ganhar alguma coisa de expressão esse ano pelo elenco montado, pela grana investida. Venceu naturalmente, era uma obrigação o Campeonato Carioca, mas ficou no meio do caminho na Taça Libertadores, que era o grande objetivo, e agora tem essa grande vantagem, pode perder por até 1-0 e acho difícil o Atlético Mineiro reverter. Vai ter que ter outra postura, no meu entendimento foi muito passivo dentro do Maracanã, todos os méritos para o Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, mas o Atlético foi presa fácil, descontou na etapa final, muito mais pelos desfalques e pelo cansaço do Flamengo. Mas agora, mais inteiro, eu entendo que o Flamengo tem tudo para levantar a taça de campeão da Copa do Brasil. Um abraço a você, um abraço a todos, até semana que vem. Valeu, Emerson, forte abraço. Agora a gente começa a falar de Série A. O Renato já anunciou no início do programa que a derrota, para o Inter na última rodada não foi nada boa para o Criciúma, acabou se aproximando um pouquinho mais da parte de baixo da tabela e não tem vida fácil. Vem aí o Cruzeiro, jogo fora de casa em Belo Horizonte, Renato. Nada fácil, né, Marcelo? Bom, é a questão de estar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Internacional, que vem numa sequência, ontem ganhou de novo, né? Agora tem uma sequência de 14 jogos sem derrota. Nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro seria o líder. Então o trabalho do Roger encaixou e o Inter era muito favorito contra o Criciúma. E registre-se que o Criciúma fez um jogo muito competitivo com o Atlético dentro das suas condições. Até 42 do primeiro tempo, quando toma o gol de falta. Esse aí foi o primeiro lance, a 5 minutos do primeiro tempo. O Borré finaliza e o Gustavo faz a defesa. O Criciúma vai ter uma chance aí com o Nilton. Isso aí já estava com quase 30 de jogo. Então vai ter uma outra que entra tabelando. Essa daí, entra tabelando dentro da área do... E o Nilton chega e finaliza. O Rocher faz boa defesa. E aí aos 42 a gente vai ver o gol do Internacional, que é um gol de extrema qualidade, né? O Alan Patrick... bota na gaveta lá essa falta aí, ó. 42 do primeiro tempo, o jogo era igual. Você tem essa falta frontal que o Alan Patrick sofreu. Ele bota lá na gaveta. Até aí tudo bem. Você iria para o intervalo perdendo de 1-0. Tencati mudaria a postura. Ele fez uma linha de 2 laterais do lado direito para brecar o lado esquerdo ali do Internacional com o Bernabé e com o Wesley. E conseguiu. O Inter não conseguiu jogar por ali no primeiro tempo. Tanto que essa falta ela é frontal, uma jogada por dentro do individual do Alan Patrick.
Só que aí tem o lance da expulsão, né? Esse lance aí, que é o cruzamento, o Felipe Viseu vai domina mal e ela escapa um pouco, aí ele vai dar a bicicleta no alto e ele chuta o jogador do Atlético Mineiro, isso aí indiscutivelmente, a falta forte, mas eu achei, para mim, exagero da arbitragem o vermelho direto. Entendi que por ele não ter visto o jogador, por não ter sido intencional, eu aplicaria o cartão amarelo pela jogada temerária, mas também não muda absolutamente nada no cenário do jogo, a expulsão, no que se refere à superioridade do Internacional. E aí já nos acréscimos, o Wesley faz essa belíssima jogada aí, deixa o Marcelo Hermes no chão, dribla o Tobias Figueiredo e bota lá na gaveta, sem chance, para o Alisson, que você conhece bem, Marcelo. Teve muito tempo aí no Figueirense, jogou pouco, né, na maior parte do tempo na reserva. O Alisson entrou, foi bem, aquela ali não dava para pegar, né? Então, para esse jogo agora de hoje, num cenário totalmente diferente, né? Enquanto o Inter vem colecionando vitórias, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro vem colecionando insucessos. O trabalho do Fernando Diniz muito questionado, saiu vaiado o jogo passado quando perdeu para o time misto do Flamengo. Então acho que o Criciúma pode se aproveitar. O lateral direito, o Jonathan, que foi titular contra o Inter, retornou a Criciúma. A informação que tenho é que sentiu dores no adutor da coxa e por isso não seguiu para BH. A dobra na direita vai ser desfeita. E o Gustavo, goleiro, que veio, fez exames e aí seguiu separado da delegação para BH. Se viajou até BH é porque deve jogar. E o Gustavo é uma liderança dentro de campo imprescindível. E está pendurado com 2 cartões amarelos. E o Alisson reserva também está pendurado com 2 cartões amarelos. Então é uma questão aí que o Criciúma tem que administrar. O Viseu tomou cartão vermelho, tem que cumprir a automática. E aí a dúvida, Arthur Kaique ou Alano? Para fazer companhia para o Bolassi, ou sai o Bolassi e entram os dois. Mas acredito em Alano e Bolassi para esse contragolpe mais forte diante do Cruzeiro. E a volta da dobra da esquerda. Deve voltar para o time o Miguel Trauco, lateral peruano, que inclusive foi convocado para a sua seleção nesse jogo agora de eliminatórias para a Copa, com Marcelo Hermes indo para o meio, Nilton, Barreto, Mateuzinho, Bolassi e Alano. É um Criciúma que vai tentar buscar ponto, porque está 3 pontos da zona de rebaixamento e o primeiro que abre a zona de rebaixamento é o Atlético Paranaense. Tem um jogo atrasado em relação aos demais contra o Atlético Mineiro, que a CBF marcou para esse meio de semana. E aí, enquanto os times vão parar na Série A, em virtude dos jogos da Seleção Brasileira, os Atléticos vão se enfrentar. E o Atlético Mineiro não está levando muito a sério a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Está jogando com o time reserva. Uma boa vantagem aí para o Atlético Paranaense. Mas o fato é, o Criciúma tem que fazer a sua parte. Tem que buscar pelo menos um ponto em Minas Gerais para estar mais tranquilo no jogo aqui contra o Vitória. Esse sim, duelo direto de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Legal. E o atacante Alano conversou com a imprensa aí sobre esse momento do Tigre. Fala, Alano! Sabemos, né, que é um campeonato muito acirrado. Estamos ali, muito acirrada, com bastante equipe muito qualificada, mas sabemos também da nossa qualidade. Viemos aqui para fazer um ótimo trabalho. Vai ser um duelo muito gostoso, muito sadio. Conheço bastante bem o Mineirão. A torcida deles empurra bastante, mas viemos aqui, como eu falei antes, vamos jogar nosso futebol, vamos demonstrar para que viemos. Se Deus quiser, vamos sair com um grande resultado daqui. Legal, e a nossa produção preparou uma série de artes para a gente começar a entender aí essa retinha final de Série A. Começamos com a tabela atualizada da competição, pode colocar na tela pra gente. Botafogo deu uma disparada, 67 pontos, o Palmeiras tem 64, Fortaleza 60, o Inter 59, esse seria o G4 aí. Flamengo 58, um pouquinho atrás, e o São Paulo 54. Bahia tem 46, Cruzeiro 44, Vasco 43, o Atlético Mineiro fecha a primeira página com 41 pontos. O Grêmio tem 39, Vitória tem 38, fechando ali a zona de Sul-Americana. Depois no limbo, né? Não vai nem para frente nem para trás. Ali 13º colocado é o Corinthians com 38, o Fluminense tem 37, mesma pontuação do Tigre, e o Red Bull Bragantino tem 35, é o primeiro ali fora da zona perigosa, a zona vermelha, que tem Atlético Paranaense, o Atlético com H 34, Juventude 34, Cuiabá 28 e o Atlético de Goiânia, o Atlético Goianiense, tem 25 pontos. Essa é a tabela atualizada. Probabilidades de campeões na Série A, uma outra arte produzida aqui pela nossa produção. Botafogo 76,30%,
Palmeiras, 20% arredondado. Fortaleza, 2,8%. Flamengo, 0,57%. E o Inter, 0,25%. Tá mais ali bem pro Botafogo, né, Ian? O Botafogo tá com essa vantagem. Será que esse ano escapa? O torcedor botafoguense está tendo pesadelos. Agora, probabilidades na Série A dos rebaixados. Tem gente que já foi, né? Vamos ver. Atlético Goianiense, 99,76, não dá para falar mais nada. Cuiabá, 98%, Juventude, 60%, Bragantino, 42,8%, Atlético Paranaense, 36,2%, o Fluminense, 21,2%, e o Criciúma. Criciúma aparece um pouco ali atrás, né, dos primeiros da lista, mas com 20,7% de chances de rebaixamento. E Ansel, tem gente ali, Atlético e Cuiabá já estão pensando em 2025, né? Já é Natal. O Atlético e o Cuiabá, o presidente do Atlético até já admitiu que já está se planejando para 2025. O Atlético até venceu o Atlético Mineiro, curiosamente, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores nessa última rodada. Mas o Atlético Goianiense já está na Série B, o Cuiabá já está na Série B e acredito que o Juventude não escapa também. O Juventude fazia uma Série A até de certa forma tranquila, achei que escaparia até com certa tranquilidade, mas teve uma queda grande de rendimento, teve uma queda grande de resultados também e acredito que não deve permanecer na Série A. Acho que temos apenas uma posição em aberto. Quem vai ser o 17º colocado? Eu ainda acho que pelo contexto geral da situação, pelo futebol jogado e pelo momento, acho que o Atlético Paranaense que vai terminar nessa última vaga aí, Mancha.